Chegou o dia de falar do queridinho de vocês. É isso, galera, nosso segundo vídeo sobre guia de materiais, nós vamos falar sobre lápis de cor. É possível que vocês já tenham visto aí no meu canal que eu tenho um vídeo já bastante antiguinho sobre como aplicar lápis de cor. Vocês ainda podem seguir aquele tutorial a respeito de aplicação, mas esse vídeo aqui ele vai ser bem mais técnico, vai ser tipo explicando o que é o lápis, explicando todas as tecnicidades mesmo desse material. Entenda esse vídeo como tudo o que você precisa saber para explorar esse material ao máximo. Sem demorar muito, o nosso primeiro tópico é composição e qualidade. Vamos começar pela pergunta: o que diabos é um lápis de cor? Bom, ok, é óbvio. Lápis de cor é uma haste de madeira e dentro dessa haste você vai ter uma mina colorida. Essa mina ela é constituída basicamente de pigmentos coloridos, que vão dar a cor, e cera. O que vai determinar a qualidade de um lápis de cor é a quantidade desses pigmentos coloridos e a qualidade dessa cera que é misturada. Ou seja, você vai ter ceras mais caras, que elas vão ser de maior qualidade, vão aderir melhor ao papel, e você vai ter as ceras mais baratas, que são essas utilizadas nesses lápis escolares que você encontra em papelarias. A cera de maior qualidade, ela vai ser bem mais macia, o que vai possibilitar que ela entre muito melhor no papel. Então você não vai ter aquele chamusquinho, restinho de papel, você vai conseguir cobrir bem o papel. E ela também vai aceitar uma carga maior de pigmentos misturado a ela. O que nos leva ao outro fato de que determina a qualidade do lápis de cor, que é a quantidade de pigmento colorido. Pigmento é muito caro. Então, para as empresas elas conseguirem produzir um lápis de cor a um preço barato, igual esses que você compra em papelaria, elas não podem colocar muito pigmento dentro dessa composição, dessa mistura com cera. Ou seja, um lápis de qualidade ele vai precisar de uma cera macia, que receba mais pigmento e que vai de fato ter mais pigmento na sua composição. O que vai levar, obviamente, a um lápis bem mais caro. É por isso que você vai ver na internet, geralmente só vê, porque a gente não costuma comprar muito isso, porque nós somos pobres proletariados do capitalismo. Você vai ver aqueles estojos, tipo assim, de 50 cores custando R$1.500. Tipo assim, infelizmente aquilo vai valer o preço, é até difícil de te explicar, porque provavelmente a maior parte de nós nunca vai ter a oportunidade de experimentar, mas um lápis daquele, ele realmente vai ter uma cobertura infinitamente superior a um lápis barato escolar. O que nos leva ao segundo tópico, que é a cobertura, ou qual é a diferença prática entre um lápis de qualidade e o nosso lapisinho da Faber-Castell lá da papelaria. Se você curte lápis de cor, você já deve ter tido o problema daquela granulação da pintura. Ou seja, quando você passa o lápis e parece que sobram uns pontinhos brancos que você acha que, sei lá, não pega no papel ou alguma coisa do tipo. Então, aquilo não é exatamente um problema do papel. Você pode melhorar aquilo usando um papel mais liso, que por consequência tem mais facilidade de absorver o lápis, mas aquilo também tem a ver com a qualidade do lápis, ou seja, quantidade de pigmento e cera muito dura. O que acontece é que quando você tem pouco pigmento e uma cera muito rígida, vai acontecer de dentro da mina do seu lápis você vai ter espacinhos de cera que não foram pigmentados. Ou seja, a maior parte daqueles pontinhos brancos, eles estão cobertos por lápis de cor, só que eles estão cobertos por uma cera que não está pigmentada. E não adianta você passar em cima, porque aquela parte ela já está encerada. Então não adianta você passar por cima que você não vai conseguir aplicar uma cera pigmentada em cima daquilo. Então a diferença entre o que você está fazendo e um lápis de cor de qualidade é que o lápis de cor de qualidade ele vai ser mais pigmentado e ele vai ter uma cobertura mais homogênea, mesmo em papéis mais rugosos. Porque, como eu disse, o papel liso ele ajuda, mas ele não resolve porque o problema é o lápis. Mas falando em papéis, vamos para o nosso terceiro tópico, que é justamente papéis. Qual o melhor papel para se trabalhar a técnica do lápis de cor? Pessoalmente, eu nunca achei outro suporte que funcionasse tão bem para lápis de cor quanto papel. Não adianta, tipo, tela, madeira, eu nunca achei algo que funcionasse tão bem, então eu
coloco como suporte para lápis de cor única e exclusivamente papel. E no fim do dia não existe o papel ideal para a técnica. É uma técnica que vai funcionar tanto em papéis mais texturizados, tanto em papéis mais lisos. Com essa diferença de que eu já falei. No papel texturizado você vai ter uma pintura mais, obviamente, texturizada, mas que vai transpassar mais o papel, que vai aparentar aquela textura que o papel tem, enquanto que papéis mais lisos você vai tender a ter uma cobertura um pouco mais uniforme. Como o lápis de cor é uma técnica bem violenta, você vai passar aquilo, você vai passar várias vezes em cima do papel, você pode até aplicar um pouco de força. O seu papel ele precisa ter uma gramatura mínima de uns 150 gramas para aguentar bem o lápis de cor. Menos do que isso, você pode até aplicar e parecer que tá tudo bem. Mas você vai guardar esse desenho e com o passar dos anos ele vai começar a enrugar inteirinho aquele papel, porque esse movimento de ficar passando em cima e esfregando, ele começa a machucar e às vezes até mesmo destruir as fibras que seguram o papel junto. Então com o tempo vai começar a soltar e enrugar e mostrar essa danificação que você fez com lápis de cor. Terceira coisa para ter em mente quando você vai pintar com lápis de cor é que lápis de cor é uma técnica que é muito difícil para cobrir papéis muito grandes. Então, tipo assim, legal, é super impressionante, nossa, eu vou comprar um bloco de papel A2, super legal, mas você vai pegar lápis de cor e, tipo assim, quando você tiver pintado 1/5 do negócio, você já não vai estar aguentando mais. Então tenha em mente que você vai ter muito mais trabalho se você for usar um papel muito grande. E a última coisa para se observar quando você vai comprar papel para lápis de cor é que o lápis de cor ele é bem melhor absorvido em papéis mais rugosos. Então assim, o ideal mesmo para você ter uma boa cobertura, coisa e tal, é o papel texturizado. Ele funciona bem num papel mais liso, mas se você começar a ir para aqueles papéis lisos demais, muito selados, como papel couché e papel vegetal, esses tipos de papel não aceitam a técnica do lápis de cor. Não adianta o que você faça, você não vai conseguir aplicar uma cobertura boa ali nesses tipos de papéis que são muito lisos, muito selados. Quarto tópico, movimento de aplicação do nosso lápis de cor no papel. O clássico problema do pintei e ficou tudinho o rastro do meu lápis no papel. Como eu resolvo isso? A forma mais fácil de resolver isso é pintar fazendo pequenos círculos bem pequenininhos, porque aí você não faz linhas muito grandes que não vão ficar marcadas na sua pintura final. Isso dá um trabalho da porra, demora demais e tipo assim, eu pessoalmente acho um saco e eu não faço isso de jeito nenhum. O que eu faço é aplicar linearmente, mas eu vou com paciência, eu aplico várias camadas para eu poder criar uma cobertura homogênea em vários sentidos. Eu passo uma camada para cima, de cima para baixo, outra camada de um lado para o outro, na diagonal, na outra diagonal, que daí essas várias camadas elas vão estar ali uma em cima da outra e você vai perder aquele rastro do lápis. Falando em camadas, nosso quinto tópico de hoje é justamente como aplicar essas camadas, qual a importância dessas camadas. Para ter uma cobertura bonita, o único e exclusivo segredo é paciência. Como eu expliquei, você vai precisar aplicar várias camadas em direções diferentes para você perder aqueles rastros do lápis e para você criar uma cobertura viva e homogênea e sem nenhuma marca. E para isso você vai ter que ir de leve. Várias camadas bem fraquinhas até tudo aquilo se transformar em uma cobertura mais forte. Por quê? Como eu expliquei pra vocês, o lápis ele é constituído por cera. E se você passar a cera no papel, vai chegar um momento que o papel ele vai saturar daquela cera e ele não vai aceitar mais pigmento, mais pigmentação ali do lápis em cima. Porque ele tá encerado, tá selado, ele não vai aceitar mais em cima daquilo. Se você aplica a sua primeira camada com força, você vai encerar o seu papel nessa primeira camada, no máximo na segunda. E você não vai conseguir criar essas várias camadas para criar uma pintura homogênea. Então, o segredo da aplicação de lápis de cor é paciência e vir colocando várias camadas em direções diferentes, de leve sempre, até você saturar o seu papel de várias camadas leves, não uma ou duas camadas aplicadas com força. Sexto tópico é estilete e
por que vocês deveriam apontar os seus lápis apenas com estilete e não com apontador. A mina do lápis, essa que é constituída de cera e pigmentos, ela é bem macia e bem frágil, mesmo em lápis de qualidade menor. Ou seja, ela é muito propícia a se quebrar. Uma dica, não deixe seus lápis ficarem caindo no chão, porque você vai quebrar a mina e depois você não vai conseguir apontar, porque ela vai estar inteira quebrada. Mas outra coisa que também força a mina e pode quebrar ela inteira é justamente o apontador. Principalmente esses lápis mais baratos, porque a madeira deles é muito mais dura do que lápis de qualidade. E daí, tipo, sabe quando trava? Quando você faz aquilo, você força a mina inteira do seu lápis. E o risco dela quebrar inteira é gigante. E a gente sabe que lápis de cor normal, se você estragar uma cor, você precisa comprar a caixa inteira para repor ela. Então, assim, você pode evitar perder um lápis à toa por simplesmente usando o estilete para apontar eles. Eu tenho um tutorial meio velho, vocês podem procurar, vai ter um link aqui em algum lugar, vai ter link no final do vídeo, mas assistam, aprendam a apontar os seus lápis com estilete. E o nosso último tópico é marcas e linhas de lápis de cor. Como eu disse pra vocês, os melhores lápis do mercado são os lápis mais caros, aqueles dos estojos de R$700 que você vê na internet, coisa e tal. E eu vou citar aqui algumas marcas para vocês terem noção que elas existem. Conté Paris é muito bom, a linha Polychromos da Faber-Castell, Caran d'Ache, Prismacolor. Infelizmente, a maior parte de nós provavelmente não tem condições de adquirir esses estojos de lápis super caros, mesmo sabendo que eles são de qualidades bem melhor do que os nossos lapisinhos de papelaria. E infelizmente não tem jeito. Não existe um lápis de papelaria que seja num nível pelo menos próximo desses lápis de qualidade, não adianta. Mas dentro das nossas opções escolares, você ainda assim pode escolher um lápis de uma qualidade um pouquinho melhor do que alguns outros. Dentre as opções de papelaria, a pior de todas são os lapisões comuns. Aquele Faber-Castell Ecolapis ou o equivalente em outras marcas. Aquela opção de cera mais dura possível que você vai encontrar nas linhas escolares. Prefira a versão aquarelável dos lápis. Você pode usar eles, aplicar sem de fato passar água e aquarelar aquela cobertura. Você pode usar ele como um lápis comum, porque a cera do lápis de cor aquarelável ela é bem mais macia do que do lápisão comum. Mas atualmente, entre as opções desse grande mercado dos lápis de cor escolares, a linha que possui o melhor custo-benefício de todas é uma linha que a Faber-Castell lançou há mais ou menos um ano e pouco, que se chama Super Soft. O que acontece é que a Faber-Castell ela conseguiu desenvolver uma cera que ela é barata, mas ela também é bem macia. Então você tem uma cobertura infinitamente mais homogênea com esse Super Soft do que com o lápis comum. O único problema que existe com essa linha do Super Soft é que eles conseguiram uma cera mais macia, mas o pigmento continua sendo caro. Então eles têm uma cera que cobre bem o papel, mas eles ainda não têm pigmento suficiente. Então todas as cores do Super Soft, elas são bem opacas, bem mortas, não tem cores muito vivas no Super Soft. Por causa desse problema da quantidade de pigmento, junto com essa cera que é mais macia. Particularmente eu não vejo muito problema nisso. Eu acho que ainda assim vale a pena a qualidade da cobertura do Super Soft, mesmo sem ter essas cores mais vivas. E por hoje é isso. O nosso próximo guia de materiais vai ser sobre aquarela. Eu já vou spoiler que vai ter convidado, porque eu não manjo muito de aquarela. E eu vejo vocês na terça-feira que vem com mais um vídeo aqui no canal. Um beijo e até lá!